Oi pessoal, eu me chamo Jennifer Gabriele, sou estudante de Educação Física da UFRN. Eu moro em São Gonçalo do Amarante e no esporte eu comecei brincando quando criança com os meus colegas, meus amigos, brincando na rua mesmo. E aí foi surgindo a paixão, né? Pelo futebol e tudo mais. Comecei a assistir jogos que eram televisionados e depois comecei a praticar. E no início foi bem difícil, porque a gente sabe que existe o preconceito com mulheres que praticam futebol dentro do esporte em si. A gente sabe que existe esse preconceito. Então era meio complicado para minha família entender que eu gostava daquilo e que era o que eu queria, né, para minha vida, que eu queria viver daquilo. Então eles começaram a entender e agora eles me apoiam. Falando um pouco também sobre as dificuldades que a gente enfrenta, né, dentro do futebol feminino aqui no Brasil. A gente sabe que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o futebol feminino é um esporte que já alavancou muito e a gente aqui ainda está um pouco atrás. Uma evolução gigantesca que eu acredito que vai acontecer aí no futebol feminino vai ser após a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ser sediada aqui no Brasil, né? E eu espero que isso possa abrir os olhos dos brasileiros para o futebol feminino, abrir portas também. Falando um pouco sobre as dificuldades, né, no futebol aqui dentro do Rio Grande do Norte, a gente tem um campeonato potiguar feminino, mas são uma das poucas competições que tem o incentivo do governo e tudo mais. E eu sou goleiro, né, aqui da UF, também estou jogando pelo ABC. As dificuldades que eu encontrava, principalmente quando eu entrei na UF, era a questão de passagem, horário mesmo também, porque eu moro distante da universidade e às vezes a gente tinha treino fora daqui. Então, para o deslocamento era difícil pela questão de morar longe e também o dinheiro, né, para custear a passagem, seja de ônibus, Uber. E o que eu posso deixar para vocês é um incentivo. Não desistam, acreditem no sonho de vocês, continue com o projeto. Eu sei que é difícil, mas tentem buscar oportunidades, tentem participar de campeonatos. E quando eu cheguei aqui dentro da UF, eu já não tinha tanta perspectiva sobre o esporte, não, assim, né, o futebol e tudo mais, porque eu já tenho 20 anos de idade, né? E a gente sabe o quanto é difícil ser mulher com a idade mais avançada assim dentro do futebol. Mas quando eu cheguei aqui dentro, eu pude experienciar os JUBs, né? Estou competindo pela UF. Então a gente viaja e a gente recebe auxílio financeiro para ajudar, né, nos custos da viagem. Minha primeira viagem de avião foi pela UFRN, foi para representar o UFRN lá em Goiânia. No meio do ano, a gente viajou para João Pessoa para representar o UFRN no Jubes Praia. Eu também representei o ABC na Copa Maria Bonita, fui com as meninas lá para a gente jogar, que é como se fosse a Copa do Nordeste, só que feminina. E foi uma experiência incrível. Eu não tinha uma perspectiva de ainda jogar um campeonato profissional de futebol e o futebol me proporcionou isso, né? O clube do ABC me proporcionou isso. E o que eu deixo para vocês é não desistam. A interação lá com as meninas foi uma coisa incrível. O suporte que a gente teve da organização do pessoal da Copa Maria Bonita foi totalmente espetacular. A gente ficou no CT do Retrô, que é um CT profissional. O CT é muito lindo. A gente teve toda a estrutura de um tipo profissional mesmo lá. Então, não desistam, acreditem que vai dar tudo certo. Fala galerinha, tô passando aqui para contar um pouco da minha experiência e da minha vivência com o futebol feminino aqui no estado do Rio Grande do Norte. Me chamo Demily, sou natural de São Paulo do Potengi RN. Comecei a jogar futebol, eu tinha de 9 para 10 anos, não lembro de fato a idade exata. Meu maior incentivador e apoiador foi o meu pai, ele sempre me incentivava e sempre estava comigo aonde quer que eu fosse para jogar. E minha mãe nunca foi de me acompanhar muito, até porque ela não me aguentava ver apanhando nos jogos, ela tinha vontade de entrar na quadra. Mas ela também nunca me restringiu quanto às minhas escolhas ao futebol e antigamente tinha muito aquele preconceito, né, que pra menina jogar futebol ela era Maria Machão ou algo do tipo. E eu comecei a jogar futebol com os meninos
e comecei na escolinha do ABC com o professor Eloy. E de lá para cá eu tive uma crescente muito grande. No ensino fundamental eu recebi muitas bolsas para vir estudar aqui em Natal, em algumas escolas particulares. E para o ensino médio eu também recebi algumas bolsas, mas eu escolhi fazer a prova do IF. E quando eu passei no IF eu também tive muitas oportunidades quanto ao futebol lá. A gente viajava bastante para jogar e a gente deu um stand no futsal feminino do IF, onde eu fui, até porque não tinha time. E a gente, vamos montar, e foi dando certo. E a gente conquistou muitas coisas, inclusive lá. E logo quando me viram jogando no IF, eu recebi a proposta de uma bolsa para uma das faculdades particulares aqui de Natal. E assim que eu terminei o IF, eu automaticamente ingressei na faculdade para estudar e também para jogar. E quanto às dificuldades com o futebol feminino aqui no estado, eu acredito que é mais falta de incentivo do governo e dos demais órgãos, que a gente acaba não tendo um calendário do ano todo, ou que pelo menos tem uma durabilidade maior. A gente só tem um campeonato no ano, que é o Campeonato Estadual Potiguar, que tem a durabilidade de 1 a 2 meses e sempre ocorre no final do ano. Então a gente passa aquele comecinho do ano e meio do ano tendo que meio que tá batendo pelada. E até eu nem gosto muito, eu prefiro me dedicar para uma coisa só, que eu costumo dizer que quando eu tô jogando o campeonato potiguar do estado, não me chamem para estar em outros jogos, porque eu sei da importância que é ser campeão potiguar, porque ele dá vaga para um brasileiro, né? E eu acredito que o futebol feminino em si vem numa crescente muito grande no Brasil todo, porque a gente vê que a CBF está se impondo mais quanto a isso. Tanto que deixou bem claro que todos os clubes de Série A1 masculino obrigatoriamente vai ter que ter sim um clube feminino, e eu acho isso muito importante. E eu creio que, se Deus quiser, eles vão impor isso para as demais séries, para que todos os clubes masculinos exista sim um clube feminino. E eu pensei em desistir sim do futebol, logo quando eu rompi os ligamentos do tornozelo. Eu achei que, sempre vem aquela pergunta, né? Será que eu vou conseguir voltar a ser como eu era antes? Mas eu sempre tive muita fé em Deus e acreditei e eu disse, não, eu vou fazer de tudo para me recuperar bem e voltar melhor do que era antes. E a mensagem que eu deixo para vocês é que estejam prontas. Nunca parem de trabalhar para quando a oportunidade bater, vocês estarem prontas. Porque o futebol feminino vem numa crescente muito grande e eu acho isso muito importante. Eu acredito que hoje em dia tem muito mais oportunidades do que antes. Antigamente era bem mais difícil. Hoje em dia a gente vê que os clubes estão abrindo mais os olhos e buscando meninas do alto nível até o nível mais baixo e preparando as meninas. A gente vê que as bases estão mais fortes. O futebol feminino do Brasil em si está numa crescente muito grande. Eu acho isso muito importante e é que a mensagem que eu deixo é que nunca desistam, porque uma hora a oportunidade chega e se vocês acreditar mesmo que é possível, tudo pode acontecer sim.